Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Como é que vocês passaram esta semana? Sentiram a nossa falta? É sempre um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do corpo durante a estação mais quente do ano, o verão. E olha que está quente, hein? Uma das épocas mais esperadas e que pede cuidados especiais. Você vai ver. Para dar dicas para você não prejudicar a sua saúde nessa estação, eu conversei com o clínico geral Dr. João Carlos Rocha. Ele nos informou sobre os cuidados que devemos ter com a nossa alimentação, hidratação do corpo e vários outros cuidados essenciais para você aproveitar o verão de forma muito saudável. E não para por aí, hein? Hoje tem uma chefe convidada da Silvia Coelho para ensinar a vocês e a nós uma deliciosa e leve receita para este verão. É isso mesmo, a chefe Priscila Zeppelin vai preparar um suculento badejo ao molho de siri, um prato simples e fácil de fazer. Você não pode deixar de conferir, é no próximo bloco, garanto que você vai adorar. Agora, especialmente para você que quer manter a saúde do corpo durante o verão, acompanhe a minha entrevista com o Dr. João Carlos Rocha. Ele vai dar dicas importantes para você estar com a sua saúde em dia durante os dias mais quentes deste verão. Confira, o verão veio para valer. Todo mundo sabe que nós estamos em pleno verão. Temperaturas altas, perto das águas, todo mundo quer ir para a piscina, para o lago, para o litoral. E nesse momento surgem os problemas de saúde. E para isso a gente tem que alertar as pessoas para não ter problemas com o excesso de sol e excesso de calor. Nada melhor do que falar com um especialista, que é o Dr. João Rocha, meu amigo pessoal e que está aqui no Centro Médico em Campinas e que vai nos dar uma orientação sobre esses problemas e os cuidados que nós temos que ter. Obrigado, Dr. João. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui. Eu que tenho um prazer. Eu queria saber quem sofre mais com os problemas do calor. Olha, o problema mais sério do calor acontece nos extremos das populações. As crianças, Sim. Os idosos e, obviamente, os incapazes. Tá. As pessoas saudáveis, até que elas têm como se defender do calor. Então, quando você está exposto a um calor excessivo, o seu organismo precisa dissipar esse calor. Basta suar, então a água evapora e o calor dissipa. Quando falta esse mecanismo, então o corpo começa a reter calor. O aumento da temperatura se for muito alto, vai ter excessos, coisas assim nocivas, que é a chamada hipertermia ou insolação, como os antigos chamavam. Certo. E isso daí pode levar até a morte. As crianças são as mais sensíveis para isso, os idosos também são mais sensíveis, eles não têm a mesma capacidade dos indivíduos de meia idade de sentir sede e buscar água, aqueles indivíduos incapazes e os doentes Certo. graves, os doentes que têm lesão renal, onde o rim não consegue reter água, os indivíduos que têm diabetes mais graves, que já têm uma desidratação pela própria doença. Certo. Então, esses indivíduos que são os indivíduos que geralmente sofrem. E no caso, por exemplo, do litoral, todo mundo vai para o litoral, vai para as piscinas. Há hoje uma consciência maior das pessoas em relação à proteção da pele. Usa o protetor solar, etc. Mas às vezes a gente vê pessoas na praia totalmente vermelhas, estão queimadas e estão precisando de hidratação. O que a gente deve fazer numa situação como essa, quando a pessoa não atendeu às recomendações e acaba se queimando exageradamente? Bom, eu acho que a gente tem muito pouco o que fazer, né? Porque ele já se queimou. Entendeu? Então, o que tem que fazer é hidratar bem aquela pele, mas não é hidratar assim bebendo água. Entendeu? É hidratar com líquidos hidratantes, porque aí ele vai começar a ressecar a pele
E a pele, sem pele a gente não vive. Você vê Certo. esses grandes queimados. Essa menina que Sim, morreu agora sim. no Maranhão. Quer dizer, queimou 90% de pele, você não tem condição de sobrevida. Então, sem a camada de proteção, quer dizer, judiando da pele, na idade adulta ou na velhice, essa pele vai ficar horrível. Vão ter consequências isso. Sérias. Além do que, os raios ultravioletas, eles desencadeiam o aparecimento de tumores, melanomas, um tumor grave que chama-se tumor espinocelular e que são altamente letais. Então, a recomendação de, vamos dizer assim, tomar sol só até umas 10 da manhã ou a partir das 4 da tarde é uma recomendação que tem que ser obedecida. Ela é saudável, ela é muito melhor do que a outra onde o sol está a pino e se for ficar com curto espaço de tempo e com proteção. Uhum. Porque a falta de protetor é que é o grande problema. Se você usar o filtro solar adequado... Qual que é o adequado? O adequado é cada um para a sua pele, né? Os indivíduos mais claros precisam de proteção maior. Tipo 50, 60, Por aí. E os indivíduos que têm pele mais escura, eles têm já uma proteção mais natural. Maior, até uns 30 por aí já resolve. Já né? resolve. E diga uma coisa, tem gente que fica vermelho desse jeito uma vez. Depois ele vai de novo na praia, vai no clube e fica vermelho de novo. É pior quando você fica sujeito a essas queimaduras de uma forma mais permanente? Sem dúvida. Porque cada vez que você vai, você provoca um dano. Essa pele vai ficando, ela envelhece mais rapidamente e ela vai perder a sua função de uma maneira mais rápida. Isso não tem a menor dúvida. Quer dizer, E qual é a melhor maneira da gente hidratar o corpo nessa época? bom, eu acho que aí a gente precisa, todo mundo falar beba água, beba água. A coisa não é bem por aí. Se você tiver o seu organismo funcionando bem, por que você sua? Você sua para eliminar calor. O calor evapora, então o calor fica dissipado. Certo. Então isso é um mecanismo de defesa do seu organismo. O suor, evidentemente, é água. A água está no seu organismo, ela sai para fora, evapora, fica faltando. O cérebro tem noção disso. E Ele te avisa. Te avisa, você sente sede. Certo. Aí você vai lá e bebe. Por outro lado, o rim sabe também jogar com isso. Se você não tiver acesso à água naquele momento ou naquelas horas, o rim começa a concentrar a urina, ele elimina escórias com menos quantidade de líquido. Entendi. Então ele mantém o máximo que pode. Por isso Agora, que a urina sai mais amarelada? vai mais concentrada. Certo. Exatamente. Agora, aqueles indivíduos, quem são os indivíduos que têm insuficiência renal, os diabéticos, as crianças que os rins estão ainda imaturos, os idosos que já perderam função renal. Para você ter uma ideia, após os 45 anos, tem uma medida de função renal que se chama clearance, viu? E o clearance normal é acima de 90 ml por minuto. As pessoas normais perdem 1 ml por ano de vida. Entendi. Vai chegar uma hora... Exatamente. Então, o idoso é um indivíduo mais sério, ele perde essa função reguladora. Então ele precisa se cuidar mais, se Ele hidratar precisa se mais. cuidar mais e aí ele não perde só isso, ele perde um pouco da sua cognição. Então, talvez ele não se aperceba da sede ou nem sinta a sede. Entendi. A ele tem que ser oferecido líquido. Compreendi. Mas em relação à alimentação, eu vejo gente comendo aquela picanha gordurosa, sai assim no calor, chega uma hora que você percebe o cara está suado, não se aguenta de calor. É recomendável comida gordurosa ou o que o senhor sugere para um equilíbrio de dieta nessa época? Comida gordurosa não é recomendável nunca, nem no inverno. Porque comida gordurosa, o que é a aterosclerose? É gordura depositada na artéria. Tá certo. Então ela não é recomendável nunca. Agora, falando só de calor, esse indivíduo que come comida com alto valor calórico, ele começa a aumentar a sua termogênese. O calor, ele vai precisar dissipar mais calor. Se o mecanismo dele falhar, ele vai ter problema. Então, se você ingere uma comida quente, de alto valor calórico, se expõe ao sol, faz atividade física, a tua chance de arrumar uma complicação vai aumentar. E em relação à questão das viroses, as intoxicações, eu vejo muita gente
Pega aquele gelo de qualquer um que vai levando, vendendo as coisas na praia, pega aquele gelo, não se sabe a origem da água, manda fazer uma batidinha e nem sabe a origem ou do líquido que está sendo utilizado para compor a batidinha. Às vezes a gente vê gente comendo qualquer tipo de alimento, sobretudo frutos do mar, na praia, sem cuidado. Depois vem aquela virose, as pessoas têm problemas gravíssimos. E, sobretudo, passa para as crianças, passa para os idosos, e a gente vê muita gente sofrendo nessa época do ano. Por que isso acontece? Porque, primeiramente, quer dizer, a durabilidade do alimento, ele decresce com o calor. Certo. Então, por isso que nós temos geladeira, porque a geladeira conserva os alimentos. Certo. A durabilidade é menor. Então, a chance de você ter alimentos estragados aumenta. No verão, isso. Além do que, a proliferação de uma porção de vírus que provocam diarreia também aumentam no verão. Então, essas duas coisas juntas dá esse problema. Exatamente. Isso associado a maus hábitos de higiene, então aí a coisa fica completa, né? Bom, doutor João, eu queria lhe agradecer por essa participação que elucidou tantas dúvidas da gente e tal. É claro que a gente quer que as pessoas vão para o verão. Estamos em férias escolares, as crianças ainda vão ter um tempo para gozar das férias escolares, os pais vão tirar as férias exatamente para levar as crianças. Então todo mundo tem que sair muito bem nessa época. Eu espero que tudo corra muito bem e que vocês aproveitem o verão. A nossa função foi fazer com que você evite problemas. Muito obrigado, doutor João. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. E aí, pessoal? Prestaram atenção nas dicas do Dr. João Carlos Rocha? Agora é só aproveitar e, é claro, sem prejudicar a saúde. Bom, pessoal, eu queria aproveitar a audiência do nosso programa Mais Cidadão para falar sobre um problema que tem levado muita gente, crianças e pessoas idosas, à morte. São os raios que têm estourado nessa época do verão com aquelas nuvens negras que aparecem. Afinal, todo mundo sabe, o Brasil é campeão de raio no mundo inteiro. Quando as nuvens pretas aparecerem e você estiver perto do mar, perto da piscina, num descampado, caia fora. Se proteja dentro de uma casa, de um prédio que tenha para-raio ou fique dentro do carro, que é um lugar muito mais seguro. Leve isso em consideração. Vários foram os acidentes que levaram crianças à morte. Vamos fazer isso? Vamos dar uma paradinha muito rápida e logo em seguida você vai aprender a preparar uma deliciosa receita de badejo ao molho de siri. Fique ligado, voltamos já, vai ser delicioso.